RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Fala galera, está começando mais um Que Game é Esse na sua RDC TV. Vamos conferir agora os destaques do programa de hoje. Os gaúchos da Quiris lançam um novo jogo dos Looney Tunes. O primeiro gameplay de Doom Eternal. E saiba quem já está confirmado para Brasil Game Show deste ano. Fique conosco e participe pela página no Facebook, no Twitter e no Instagram, @RDCTV Digital. Wile E. Coyote. A gaúcha Quiris, desenvolvedora do jogo de corrida Horizon Chase Turbo, agora vai lançar Looney Tunes World of Might para Android e iOS. O jogo é uma parceria com a publisher Scopely, mas ainda não tem data de lançamento. No trailer apresentado, o jogo será no estilo de batalha em turnos com vários personagens dos desenhos animados, somados a alguns elementos de RPG. Todos eles terão armas e habilidades características, como bigornas, pedregulhos e até a famosa tecnologia Acme. Boa tarde, Eric. Boa tarde, Juliano. E aí, vocês estavam com saudade, então, dos Looney Tunes? Eu via bastante quando criança, né? Passava lá no É um clássico, né? É, clássico, exatamente. Tipo, ter essas características, tipo... de cada personagem, com armas que a gente viu dentro dos desenhos, é muito bacana, né? Imagina jogar com, sei lá, o Papalégua, assim, aí ele faz uma trap pra ti e tu bate na parede que tá pintada com um túnel, né? Que ele fazia muito isso contra o lobo. O próprio lobo, que ele fazia aquelas armadilhas com a tecnologia Acme, que vai estar presente. Eu acho um bom resgate, assim, pra infância, né? Eu curti essa iniciativa da Quiris aí. Fica uma expectativa também que a Quiris ela tinha lançado o Horizon Chase, né? Pros celulares inicialmente. E depois de 3 ou 4 anos ela lançou agora a versão do PlayStation 4 também. Isso. Então de repente pode ser que futuramente ela acabe trazendo, se o jogo for um sucesso nos smartphones também, né? Eu acho que pelo que deu pra ver ali no trailer, não vai ser um jogo tão, acho que grandioso como, digo mesmo em gráfico, né? Como o Horizon Chase Turbo. E por isso, aliás, eles vão lançar com um preço provavelmente um pouco menor, imagino eu. Mas a possibilidade deles lançarem principalmente com a parceria com essa publisher aí, eles podem lançar fácil para os consoles se isso acontecer. A gente tem coisas como Fallout Shelter nos consoles também, né? Sim. Não é uma coisa que, esse tipo de jogo assim não é Não é difícil de se ver, mesmo na nova geração. O port, para aplicar ele nos consoles, não fica tão difícil de fazer por conta... É muito mais fácil quando tu tem um jogo que roda numa plataforma menor, levar ele para uma plataforma mais poderosa do que o contrário. É difícil quando tu tem que adaptar um jogo, assim como, por exemplo, o PES agora, que a Konami anunciou que não vai sair mais para o Play 3 e para o 360. Por quê? Por causa que o console é muito superior ao antigo. Não tem como fazer então um downgrade, é difícil de fazer esse downgrade. Não tem como fazer esse downgrade. Mas quando é para upar é melhor, é mais fácil. É mais fácil. Digo, não sei se vai upar mesmo, né? Tipo, a resolução vai ficar 1080, tá? Sim. Algumas coisas assim. Mas não vai ser um remake do celular pro Play 4, sabe? Então só vai ser um port, vai ser uma adaptação, vai lá pro Play 4, vai sair a preço de jogo indie, imagino, né? Provavelmente. Normal. O Horizon Chase Turbo, que é da produtora, foi R$ 49,90 no Essa como produtora gaúcha, né? Que é bem importante destacar, que tá se destacando Isso agora no mercado. Isso é uma coisa boa. Sim. Esperamos que saiam mais coisas. Eu espero que a Quiris fique aí na produção e lance cada vez mais jogos e saia um pouco dessa coisa. Tudo bem que eu gosto dessa coisa mais cartoonizada, mais old assim, mas que eles tentem fazer algo mais AAA, digamos assim, não nível AAA, né? Talvez ainda não tenha orçamento e ainda não esteja nesse nível, mas já é um começo, né? Yoshiaki Hirabayashi, produtor de Resident Evil 2, e Michiteru Okabe, produtor sênior de Devil May Cry 5, já estão confirmados para Brasil Game Show deste ano. Os dois estarão pela primeira vez no evento e terão uma agenda de atividades como
meet and greet com os fãs, júri com concurso de cosplay e ainda uma homenagem pelas suas contribuições à indústria. Além deles, Fumito Ueda, responsável por jogos de renome na comunidade como Ico, Shadow of the Colossus e The Last Guardian, Charles Martinet, dublador oficial do Mario, da Nintendo, Katsuhiro Arada, diretor de Tekken e outras séries de luta, e Yoshinori Ono, produtor de Street Fighter. A BGS ocorre de 10 a 14 de outubro no Expo Center Norte, em São Paulo. O que vocês acharam dessa lista de nomes divulgados e quais as expectativas para o evento deste ano? Eu tô positivamente esperançoso, eu acho, com esses nomes, porque a gente teve ano passado o Kojima. Foi o Kojima que ano passado, né? O Kojima foi o principal nome. O pai do Atari também estava presente e parece que está confirmado esse ano também. Ele vai vir de novo? Vai vir novamente. E o chefão da divisão da Microsoft também esteve presente no ano passado. Ainda não foi o Spencer. O Phil Spencer? Estava na BGS 2017, ainda não foi confirmado para esse ano, mas ele falou lá na feira no ano passado que ia fazer todo o esforço para voltar nesse ano também. Mas aí tu vê, tipo, vários nomes bem conceituados estão vindo para uma feira de jogos no Brasil. Gente do Resident, né? Do Resident 2. Evil, do Tekken. Pois é, agora que vai sair o remake dele, obviamente ele vai fazer a propaganda dele. E vai funcionar. A galera no Brasil gosta muito de Resident, né? Principalmente o 4. O 4 foi um grande sucesso de vendas aqui. E ter ele nessa conferência para ter o contato com os jogadores, contato com a comunidade, o que é importante da parte dos produtores, eu acho uma iniciativa legal para fazer essa propaganda pro jogo dele. Por mais que não seja só pela propaganda, né? Talvez ele realmente goste de estar envolvido com a galera, assim, ouvindo o que eles têm a dizer e sendo bajulado, provavelmente vai ser muito bajulado. Uma coisa muito bacana também, esse meet and greet, que ele vai estar ali dando autógrafos, tirando foto com as pessoas. Fico muito triste do ano passado ter participado da BGS e eu não me informei o suficiente para me inscrever. Então o pessoal que está pensando em ir na BGS não comete o mesmo erro que eu fiz. Se informa antes, se inscreve, porque o meet and greet tem número limitado de vagas. Então quem já confirmou a data ali que vai participar da BGS desse ano, entra lá no site da BGS se inscreve ali e fica aguardando pelo e-mail aí que eles retornam aí para confirmar se tu tá inscrito ou não. E já dá para se inscrever desde agora no site? Eu não sei se já abriu, tem que se informar, eu ainda não me informei ainda para esse ano, vou estar presente na BGS lá esse ano também. Vou. Vai fazer um não vai ter. Se eu já não deixei, se eu não perdi tempo, né? Vou ter que. Eu acho que é uma boa oportunidade de pegar e já olhar isso logo, já trazer informação para vocês na próxima semana aí e ver se já abriu essas inscrições, porque são nomes grandes. São nomes muito importantes. As pessoas vão cair em cima para se inscrever no Meet and Greet, porque elas não querem perder, sabe? Quem não jogou ainda o Shadow of the Colossus, o Ico aí, The Last Guardian, que é a última obra do Fumito Ueda aí também, são jogos sensacionais, a história do jogo é o principal foco do game. A história e a arte, né? Eu acho que são as duas coisas que estão muito, né? E por ele ser por mais que o jogo seja de nicho, assim, ele foi um estouro, principalmente Shadow of the Colossus, ele vai ser um nome muito concorrido. Extremamente concorrido na BGS desse ano. Assim como o do Resident. Com certeza, os dois chamaram muita atenção. Vão chamar muita atenção. Do Devil May Cry 5 também existem muitos fãs. O Devil May Cry, nos últimos anos, o DMC, que foi a última versão do jogo, até foi bem. Mas ele não atingiu o mesmo nível patamar, de quando o primeiro Devil May Cry apareceu. Porque o jogo chamou muita atenção. Todo mundo jogava e se apaixonava pelo jogo de cara. Era um jogo diferente. E também convenhamos, né? Antigamente era mais fácil de tu trazer um jogo novo. Porque aos poucos a tecnologia estava evoluindo e ia te dando a liberdade para aplicar novas tecnologias nos jogos. E ficava mais original, né? Então, exatamente. Hoje é difícil de tu pensar, tu tentar criar algo novo, porque quase tudo já foi aplicado. Então hoje é muito difícil, por exemplo, o Fortnite aí, por que ele está uma febre? Ele pegou um jogo ali, ele tinha os jogos de tiro, tinha os jogos que tu ia evoluindo, ia pegando armas novas, subindo de level, coisa do tipo. Tu vai lá e eles conseguiram aplicar coisas novas. Na verdade, ele pegou e uniu ideias. Por exemplo, que a gente teve o Minecraft, que lançou anteriormente,
que daí que lançou a ideia do craftar. A pessoa vai lá, fica recolhendo suprimentos. É um sandbox gigantesco, que tu pega todo tipo de recurso no meio do mapa, e aí... Só que daí o Minecraft era só isso. Aí tem os jogos isso. de tiro, que eram só tiro. Aí veio o cara e uniu duas coisas que estavam fazendo sucesso, se tornou um novo sucesso, maior do que os outros aí. A ideia do craft em Fortnite tem essa coisa, né, da originalidade. E por isso que esses nomes mais antigos, esses nomes mais conceituados, eles são muito concorridos, porque eles foram, digamos, os primeiros, né? Digamos os pioneiros. E muitas pessoas que hoje são mais velhas, né, isso pegou nós na nossa infância. Então isso é muito bom. Que isso marcou, a gente sabe, a gente lembra que naquela época, quando a gente tinha tempo livre mesmo, chegava da escola e só tinha que se preocupar com a escola no outro dia, era a melhor coisa que teve. Ia pra frente do videogame, chegava e jogava lá até a tua mãe mandar tu desligar o videogame. Provavelmente ela ia mandar. Pois é, isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde ia. Pois é, por isso que esses nomes famosos, esses nomes bem conceituados na indústria, pra galera que conhece mesmo, os mais antigos, assim, pra gente é importante ter esse contato com eles, porque eles fizeram parte da história, eles fazem ainda parte da história, eles estão produzindo ainda, né? Com base naquilo que eles mesmos criaram lá atrás, né? E eu acho que isso é ter eles aqui numa feira no Brasil. Isso é uma coisa que eu acho que né? a gente tem Mostra o crescimento da BGS. Tem que mostrar o crescimento, que já é a 11ª edição, e mostra também que, na verdade, tem muitas pessoas que é difícil para qualquer um de nós viajar para fora do Brasil. Então a gente tem que, quem está aqui no Brasil e gosta desses caras, vale a pena. Não tem como ir pro dá para, exterior, né? vamos poder conhecer essas pessoas presencialmente e vamos poder curtir muitos lançamentos, jogos que vão sair nos próximos meses e testar eles antes de chegar. Vale muito a pena ir na feira. Quem tiver a oportunidade tem que fazer um esforço, que vale a pena. Sim, vai. Então fica a dica então do Juliano e do Eric. Qual a opinião de você aí de casa? Comenta com a gente sobre o programa através da hashtag RDC Que Game é Esse? Na volta do intervalo tem Doom e Sombras da Guerra. Não perde! Voltamos com Que Game é Esse para trazer o primeiro gameplay de Doom Eternal. Ele foi divulgado no dia 10 durante a QuakeCon. De cara, os fãs já notam a qualidade gráfica do game, a riqueza nos detalhes dos personagens e uma trilha sonora baseada nos mais insanos heavy metals. Além disso, um arsenal que vai de espingardas a raio lasers e lança-chamas. Sem data de lançamento confirmada, Doom Eternal será lançado para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC e vai oferecer aos jogadores possibilidade de controlar monstros e invadir a campanha de outras pessoas. Bom, gurias, Doom Eternal é um clássico jogo de tiro para PC. Vocês acham que essa adaptação para o console foi bem aceita pelos gamers? Olha, sinceramente, eu acho que foi muito, né? A gente vê as vendas do Doom anterior ao Eternal, né, que vai sair, foi estrondoso, tanto que ele lançou até a gente tem a piada que o Doom lança pra tudo, né, até pra uma torradeira. O cara joga Doom numa torradeira, o Doom antigo. E aí ele lança pra tudo, lança pra PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Nintendo Switch que a gente sabe que não é um console conhecido por receber esse tipo de jogo com teor mais violento, mais 18, né, muito sangrento, essa violência gráfica muito forte. A Bethesda está investindo bastante no Switch, né? Pois é, né? Isso é importante a Bethesda tá vendo que o Switch tá crescendo rápido demais pro tempo que ele foi lançado, ela tá botando dinheiro à louca nele e vai dar certo. Eu acho que eles estão tendo retorno, né? Senão eles já tinham começado com os jogos que lançaram no ano passado, não teria por que já anunciar os jogos desde agora, né? Pois é. E ela tá trabalhando muito bem. O Wolfenstein, que foi o último jogo que lançou no final do ano passado pro Play 4 e pro Xbox One. Aí teve um port, demorou um pouco, mas tu joga aquele jogo no Switch, ele é pouca diferença pro Xbox One e pro Play 4. É incrível como eles conseguiram fazer aquele hardware ali, que se tu for comparar em números, ele é bem menor do que os números do Play 4 e do One. Mas o gráfico do jogo tá, olha,
assim, ó, pouca coisa Pra um console que é... portátil, Parece né? um celularzinho, um tablet. É menor que um tablet, às vezes, né? Menor Quem que um olha iPad. aquilo ali acha que tu tá olhando um vídeo do YouTube, não Eu acho acredita demais, que gente, aquilo no ali... Switch, aquele formato Não dele. acredita que Ele é um negocinho videogame, assim, né? É minúsculo. É muito pouco. Eu vi ontem. Eu tava lá num evento, eu vi ontem um Switch assim. Eu sempre olho e fico pensando, meu Deus, como é que consegue rodar, sei lá, Zelda? Como é que roda Zelda Breath of the Wild naquela coisa? Não tem como rodar. Na minha cabeça não faz O o Zelda mínimo é muito sentido. lindo. Na minha cabeça não faz o mínimo sentido. E sair Doom, esse tipo de jogo Doom, Wolfenstein, né? Pro Switch eu acho uma boa por motivos de gameplay também. Porque é uma gameplay bem mais leve em termos de... Tu não tem que prestar tanta atenção em história, em texto, em... O Doom sempre foi na característico. do teu ambiente em geral. Praticamente tu vai avançando e tu não tem espaço, tu não tem tempo para pensar, ficar procurando itens e colecionáveis dentro do jogo. Sabe quando Tu é porrada o tempo todo. É um jogo que tu tem que estar preparado para... Exatamente. Aquela viagem de carro, tá ali tu e mais alguém, tu tá conversando, tá ali frenético, matando os aliens. O tempo todo, os demônios vendo de muitos Marte. monstros de tudo que é lado na tela, né? Tá, se tu for uma pessoa um pouco mais focada, um pouco mais fã do jogo também, tu vai querer olhar, porque tu vai querer olhar como é que os monstros estão se comportando, como é que o mapa assim, a ambientação dele, o que ele envolve, sendo só aquele vermelho Marte, aquele negócio... Ele é bem obscuro, né? Bem um negócio infernal. Né? É um jogo pesado também, não é indicado para crianças, é muito sangue. Ele é mais 18. Ele é um jogo indicado para maiores, né? Não é nem para 16 anos. E essa é... Que eu acho que 16 anos até poderia jogar, né? Mas por os órgãos não pode. Questões, né? Tem muita questão envolvida, mas assim, na questão de ser um jogo mais violento e ser essa inovação para ir pro Switch, porque no Switch, como vocês falaram, são jogos mais tranquilos, né? E coisa. Tu acha que vai ser vocês acham que vai virar uma tendência, talvez, de cada vez mais jogos irem pro Switch, até os mais violentos? Sim. Por quê? A Nintendo ela não gosta da ideia de que nossos consoles são só para criança. Porque como é que ela vendeu o Wii? Daquele controle horrível que eu não gosto. Ela vendeu como um console para família. E conseguiu vender muito como um console para família. Porque quando ela vendia o Wii, vinha o Wii Sports junto. Era para todo mundo. Ali ia o teu tio de 45 anos que nunca jogou videogame. Ele vai lá jogar um tênis, um golfe, um boliche, de dança. Era a interatividade chamou a atenção. Exatamente, ele não é um console, nesse sentido ele não é tradicional, ele tenta pegar muito mais público que só o jogador truzão, o gamer true de sempre. Mas eles meio que, como deu uma piada, uma piada não, mas ficou meio conhecido na indústria, assim, a Nintendo por fazer jogos para crianças, um jogo para a família, jogo sempre levinho. Pelos jogos serem um pouquinho mais desenhados, ficou aquela impressão de que é um jogo para criança. O gráfico também dava sempre essa ideia. Mais... Exatamente. O Zelda Wind Waker, assim, tu olha, ele é cartoonizado, ele é todo bonitinho, sabe, engraçadinho, tu olha, é para criança. Pô, é um jogo difícil. O jogo é difícil, o último chefe é complicadíssimo, um amigo meu estava jogando lá, eu estava junto, meu Deus. A história é profunda para quem para observar a história é profunda, como os Zeldas em geral. Só que pelo gráfico as pessoas costumam julgar, né? Julgar antes, e aí, não é um gráfico Doom, não tem sangue, não tem monstro sendo dilacerado, não tem heavy metal tocando no fundo, que é muito bom. Inclusive no trailer agora dá pra ver, né? Ele pega e parte os inimigos ao meio, corta a cabeça, corta o braço. Ele chega e dá uma animação de... A gente fala de decapitação, né? No geral, que tem Skyrim, tem Doom, mas Doom é característico demais tu fazer isso, porque... Foi ele que trouxe isso, né? Na verdade, acho que o Gears, que também usa bastante, que tem aquela arma com a motosserra na ponta, provavelmente ele pegou essa ideia do Doom. Foi uma referência 100% a Doom ali, né? E ter isso no Switch, ter essa violência gráfica no Switch é uma estratégia deles dizendo assim, olha só, a gente não tá pra brincadeira, a gente vai vender muito e não é só joguinho pra criança, tá? O galerinha aí, PlayStation e Microsoft. Tanto que o Switch, apesar de não ser oficial essa notícia, ele tá quase buscando o Xbox One em termos de número, né? Há boatos de que o Xbox One tá entre 25 a 30 milhões, e o Switch está em 20 milhões.
Só que o Switch tem 1 ano e meio de mercado e o Xbox One tem Desde 5 anos de 2013, mercado. Exatamente. Então não tem como. muito Por que tu vai lançar o jogo pro Xbox One e não vai lançar pro Switch? Se em 1 ano ele vendeu quase o mesmo número do outro que vendeu em 5 anos. Tem que investir, vale a pena com certeza. Tudo que eu vejo de review do Switch sinceramente é o melhor console, porque a portabilidade dele é perfeita, né? Sim. Hoje ninguém tem tempo, tem muito tempo assim em casa, então eles levam para os lugares, não aqui no Brasil, porque no Brasil é um pouco complicada a situação. Perigoso, mas em geral no mundo tu leva pra cá, pra lá, não tem problema, tu joga onde tu quiser, porque ele é essencialmente portátil. Jogadores de futebol eu já vi bastante. Os jogadores do Grêmio e do Inter, por exemplo, tem muitos que têm Nintendo Switch, como eles vivem viajando de avião, várias horas de viagem, tu vê direto, já saiu foto no jornal, eles ali com um portátil na mão e uns quantos hoje tem o Switch. Por conta disso, porque tem jogos de qualidade e que tu consegue jogar em qualquer lugar. Vale muito a pena. E a Nintendo já era líder no mercado de portátil há muito tempo, desde o Nintendo 3DS, o primeiro, né? Desde o DS. Desde o DS, ela Desde o primeiro DS. Game Boy vendeu muito bem também, entre outros. Sim, a Nintendo, em geral, ela foi sempre líder nos portáteis. A PlayStation tentou com o PSP, PS Vita não conta. O PSP foi bem, o PSP foi muito PSP bem, foi a que mesmo, conseguiu quase que brigou para ele. Depois o Vita foi um fracasso. O Vita foi um fracasso e aí a Nintendo estourou com o 3DS, tá lançando o jogo até hoje, faz muito tempo que tá lançando o jogo até hoje. E aí ela lança o Switch, que é mais ou menos, essencialmente um portátil, que pode virar um console de mesa, e tá lá crescendo muito também, sabe? Então, eu imagino que a Nintendo, em matéria de portátil, não tem mais quem busque. Então fica essa inovação da Bethesda, que está sempre lançando os jogos, já divulgando material, que é uma coisa legal para você que está ansioso em casa, não ficar esperando meses e meses e meses, né? Bom, Terra-média Sombras da Guerra vai receber uma nova versão definitiva agora em agosto. Após a remoção das microtransações dentro do jogo, essa versão expandida completa contará com todas as DLCs, atualizações e melhorias que foram adicionadas desde o lançamento do game. As expansões vão contar com missões adicionais, personagens jogáveis, armas, habilidades, variedades de novos inimigos e uma região inteira para o protagonista Talion explorar. Terra-média Sombras da Guerra, edição definitiva, sai em 28 de agosto para PC, PS4 e Xbox One por $60. Guris, o Sombras da Guerra ele foi um jogo muito elogiado no lançamento, mas também foi muito criticado pelas microtransações no jogo, ao decorrer do jogo. Vocês acham que essa montanha-russa que teve de ser muito elogiado e depois ser muito criticado fez com que lançassem essa versão definitiva? Em parte, sim, né? Eu acho que sim. Eu acho que não influencia uma coisa com a outra. Porque eles lançaram patch para tirar as microtransações, não foi? Lançaram a atualização, que foi há pouco tempo, agora em junho ou julho, se eu não me engano, e tiraram as microtransações. E daí agora, a versão definitiva, ela sempre ocorre. Quase todos os jogos, eles acabam lançando uma versão com todas as DLCs. Muita DLC, muita expansão, muito patch, muita coisa, e acabam por lançar uma versão definitiva. O que surpreendeu foi a data. Isso aí foi uma coisa que me surpreendeu bastante. Acho que foi rápido em relação aos outros. O primeiro, Sombras de Mordor, eu não me lembro quanto tempo foi que lançou a versão definitiva dele, mas foi um pouco mais de tempo. Porque o Sombras da Guerra, ele é do ano passado, do final do ano. Eu não me lembro se foi agosto ou setembro também. Daí agora exatamente. Não lembro qual foi o mês. Eu acho que 1 ano já lança a versão definitiva. Normalmente a versão definitiva leva quase 2 anos para sair nos outros jogos. Eu acho que a pressa deles envolve o fato de que as microtransações podem ter influenciado nas vendas do jogo também, né? Tipo, a galera, microtransação, aí deu aquele estouro da EA, ninguém gosta de microtransação, a EA foi lá e acabou, chutou o balde. E aí isso virou meio que mundial na comunidade, virou um assunto muito falado. E aí eles falaram, tem microtransação, não vou comprar. Por isso que eu acho que essas coisas no jogo martelaram bastante em cima desse jogo, né? Muita coisa. Como ele tem um sistema online que o primeiro não tinha, onde tu criava teu exército, botava teu exército a defender uma fortaleza, aí vinha outra pessoa com um exército mais forte que o teu, e aí muito menos horas de jogo. Por quê? Porque provavelmente ela investiu dinheiro, comprou os orcs mais fortes, e daí ela tinha mais vantagem. Porque é um absurdo, tu já paga ali cerca de 200 a 300 reais um jogo. Aí tu vai lá e vai ficar gastando mais uns 30, 40 reais pra comprar uns meia dúzia de boneco. Morre, tu já tem que ir lá investir de novo.
Tu vai gastar no final, na conta, uns 500, 600 reais. Tem gente que compra o jogo e quer que o jogo esteja daquilo ali. É o certo, é o correto. Realmente é o certo. Mas tá, a gente sabe que comprar conteúdo de jogo eu acho errado. Desse tipo, né? Não, conteúdo não, pra completar DLC, o jogo. Sim. Conteúdo adicional tudo bem. Mas o conteúdo, assim, que é pra te dar uma... Pra te fortalecer em relação aos outros, isso aí eu acho que é errado, dessa forma. Sabe, é muito injusto com a comunidade da galera, a parte da comunidade da... Tem gente que pode botar dinheiro, que tem dinheiro, tem gente que não tem. Que não tem essa possibilidade de fazer isso. Já não basta desigualdade social na vida, também no jogo, Exatamente, né? existe complicado. no jogo também. Aí é mais ou menos isso que é o que o pessoal reclamou. Pois é, aí tu vê, tem ali a galera que não compra nada, eles ficam totalmente frustrados com o que acontece, tomam esse chá de surra no jogo porque eles não pagaram 40 reais no boneco e a empresa quer que fique tudo bem. Cara, não é assim que vai acontecer. A EA fez isso, a EA fez pior, porque a EA tinha loot box. Ela tinha loot box. Mas o Sombras da Guerra ele também é da... Não. Ele é de loot box ou não, ele é da Warner, né? Sombras da Warner é da Warner. Da Warner. Eu acho que a grande realidade hoje é que eles lançam um jogo incompleto de propósito. E outra, que nem eu acho, uma coisa que eu acho errada. Eles já têm o passe de temporada e já tem as DLCs anunciadas antes mesmo do jogo lançar. Então, na verdade, aquilo ali, eles já tinham criado, daqui a pouco já fazia parte do jogo. Eles, mas eu acho que o jogo tá de bom tamanho desse jeito. Vamos tirar isso aqui, vamos vender a parte depois. Eu não duvido, não podemos acusar nem falar nada, mas não é de se duvidar que não aconteça isso. Pois é, a indústria hoje funciona mais ou menos desse jeito. Eles não criam material com o tempo, eles já criam antes do jogo estar pronto. Como assim? Tem gente que cria um jogo e cria conteúdo adicional para esse jogo. Vou botar Zelda Breath of the Wild na parada de novo porque eu gosto do jogo. O que acontece? Veio o jogo completo e vieram duas DLCs com conteúdo 100%... Não é desnecessário, mas tu não precisa, sabe? Pra entender a história, pra entender toda a ambientação e ter diversão com o jogo, tu não precisa das DLCs. Só se tu quiser algo, tipo a motinha lá da DLC 2, toda uma nova campanha que tem na DLC 2, fortalecer a Master Sword, tem como na primeira DLC, eu acho, tem também, na primeira ou na segunda. Esse tipo de coisa, ok, aí a gente tem o Battlefront, Star Wars Battlefront, que vai colocando campanhas, eu não sei como é que ele fazia. As DLCs do Battlefront. Eles prometeram, mas não acabou, na verdade foram missões online, não foi pra campanha. Foram missões online, tá, ok. Não foi um conteúdo assim que chamou atenção, que é o que eles prometeram, e o pessoal criou a expectativa que ia ser um modo campanha. Aí depois no Battlefront 2, sim, eles lançaram um modo campanha. Mas no primeiro eles lançaram missões que tu fazia em conjunto, eu tô na minha casa, vamos jogar online, vamos fazer missões ali, mas era mais ou menos a mesma coisa, era um mata-mata, cada um defende seu time, só que com um objetivo a mais. Isso aí foi o que eles fizeram com o tempo. Mas eu acho que... A gente tem vários jogos que vêm incompletos e as DLCs completam o jogo, tipo, com essa DLC a história continua, isso é ridículo. Isso é ridículo. Eu acho que... a volta do Juliano aqui. Eu fico um pouco revoltado com isso, porque se eu compro um jogo, eu quero ter a experiência dele. O jogo é uma experiência, ok? E aí se eu tenho que pagar mais do que eu paguei pelo jogo original, pelo jogo standard, assim, eu fico o Sombras da Guerra, ele é um exemplo disso, né? Na verdade, ele é um jogo... Esse não dá para se reclamar do conteúdo. A história dele, o jogo, foi excelente. Porém... mostra como eles viram que erraram, e se eles tiraram é porque teve reclamações da galera, teve desaprovação. Então, ouviram, né? Que bom que eles ouviram, ter esse lado positivo. Mas se eles tiraram, é porque foi negativo. Senão eles não tinham tirado. Tinha ficado lá, continuava vendendo e continuava ganhando um pouco a mais. Bom, então que bom, né, que as produtoras de games estão ouvindo mais os jogadores. Bom, depois do intervalo, nós vamos analisar a gameplay do novo Mega Man X. Fica por aí. Voltamos com Que Game é Esse? E hoje nós vamos jogar Mega Man X. O game é um jogo de plataforma com elementos de ação lançados pela Capcom em 1993 para o Super Nintendo. É o primeiro jogo de Mega Man em um console de 16 bits. Mas ele teve sua remasterização lançada em 24 de julho deste ano.
Juliano, que game é esse? Ele é um clássico do Super Nintendo, né? Da série Mega Man eu não diria, mas ele é meio que um... Não é spin-off também, ele é uma outra linha de Mega Man, né? Mega Man X, basicamente. Elas vão correndo separadamente. Mega Man é um pouco... Dá pra saber quando é um Mega Man assim, porque digamos, o traço ele é um pouco diferente, um pouco mais chibizinho, um pouco menorzinho assim. E o Mega Man X ele tem uma história um pouco mais complexa e... Todo o traço ele é um pouco mais sério, um pouco mais... Não vou dizer adulto, mas, sabe, mais 14 da vida. Mais 14, mais 13, assim. Tanto que ele tem várias animações no jogo, com traço de anime japonês, assim, e... pelo menos nos mais novos. E o Mega Man normal, pelo menos os mais velhos, não tem esse tipo de coisa, né? E esse jogo de 93, eu nem era nascida ainda, inclusive. Pois é. Eu vou dizer agora, eu vou dizer, pessoal de casa. Nem era nascida ainda. Falando em jogo, eu queria jogar o jogo. E aí tá fazendo sucesso de vendas, esse jogo? Ele tá vendendo bastante, eu acho, né? Tipo... O Mega Man X, ele é um pouco diferente em relação ao Mega Man normal, né? Que foi o primeiro realmente a sair. Teve uma boa evolução em relação ao Mega Man normal, né? Principalmente até na questão gráfica. Se eu tô olhando ele aqui, praticamente tu não nota tanta diferença. Na verdade, se for comparar com jogos dos dias de hoje, existe uma diferença grande. Mas ele era muito mais bonito do que o primeiro Mega Man. Se eu não me engano, ele já era uma versão... Esse jogo é 16 bits? Ou é 8 16. 16. E eu acho que o outro era do 8 bits. Sim, ele foi do Nintendinho. O primeiro Mega Man foi do Nintendinho. Ele teve uma grande evolução na época também. E a mecânica do jogo também evoluiu bastante. Só por essa questão de poder arrumar as armaduras dele e colocando coisas a mais dentro e evoluindo o Mega Man, né? É uma coisa que agradou muito na época. Foi uma novidade, principalmente para os jogos do estilo. Eu não me lembro se tinha... Eu não cheguei a jogar os outros Mega Man. Eu me lembro que o primeiro Mega Man que eu joguei foi um Mega Man X, não lembro qual o número dele. Eu me lembro que esse aí eu joguei também, que esse é o primeiro mesmo. Mas eu não me lembro daí, eu sei que eu tentei jogar o Mega Man e o Mega Man eu não gostei. Eu achei ele muito mais simples em relação ao X. Aí eu não recordo se o Mega Man X, se o Mega Man normal tinha armadura também, tinha essas coisas. O primeiro Mega Man, ele não tem nem essa coisa de carregar o tiro. Ele é só o tirinho normal, então eu imagino que essas funções mais complexas não tinham. Eu não lembro agora como é que faz. Morreu ali? O Dash, eu acho que deve ser uma defesa do R1. Tu morreu ali, não, Juliana? R1 não é. Tu morreu? Morreu. Tá, mas e com essa sensação tu tá jogando agora um jogo que quando era da tua infância tu jogou, então bate uma coisa assim, uma nostalgia. É diferente, tanto que a gente tá... Talvez na época a gente jogava melhor do que hoje. Bem mas melhor. Porque a gente precisa de uma adaptação. A qualquer jogo precisa de uma adaptação. E a gente precisa reaprender a jogar eles. Mas é muito bom essa sensação de, tantos anos depois, poder jogar novamente um jogo desse estilo. Porque hoje em dia, se tu quisesse comprar um Super Nintendo, um console antigo, se tu tivesse vontade de jogar esse jogo novamente, é muito difícil de tu encontrar a fita, é muito difícil de tu ter o videogame funcionando, porque já passou muitos anos. Então quem é fã acaba com... Na verdade, esse jogo vende mais para quem é fã do que para novos jogadores. Jogador novo comumente não vai comprar isso aqui, até acontece, né? Olha só, alguém, tipo, sei lá, o pessoal de hoje compra. Isso aqui. O pessoal de hoje compra porque ele ouviu falar muito bem do jogo, mas na primeira pegada, assim, tipo, essa primeira jogada aqui que a gente já tá aqui há alguns minutinhos, eles já desistem porque, nossa, que gráfico bem ruim, que jogo bem palha, e não sei o que. Enche de argumento, porque eles não estão acostumados a jogar isso aqui. Isso aí pra nós na época foi muito bom. É muito divertido. Eu tenho muitos amigos, muitas pessoas conhecidas que jogaram ele na época e querem jogar hoje de novo. Mesmo já tendo virado, já tendo zerado o jogo, eles querem jogar de novo. Às vezes sente mais prazer em jogar esse jogo assim do que esses jogos mais complexos e completos do dia de hoje. Tem muita gente que prefere e compra aqueles arcades que vem
vários jogos, sim, coisa do tipo, baseados em por Raspberry. conta disso, que eles não se acostumaram com essa jogabilidade nova, não se acostumaram com essa gameplay dos jogos complexos de hoje. Eles preferem uma coisa mais simples, eles preferem os jogos de plataforma. Então a gente vai para um rápido comercial, já voltamos, dá o pause aí no jogo. E manda tua opinião sobre o programa nas redes sociais com a hashtag RDC Que Game é Esse? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com Shadows of Colossus. Voltamos com mais um clássico dos videogames. Shadow of Colossus foi lançado em 2005 para Play 2 e assumiu o posto de um dos melhores games da época, com uma história de ação e aventura. Eric, conta pra nós então do que trata esse jogo, que game é esse? Bom, Shadow of the Colossus é outro jogo clássico também dos consoles. Esse lançado um pouco mais tarde em relação ao Mega Man. Ele é um novo clássico, a gente pode Ele chamar assim. foi lançado originalmente para o PlayStation 2. Inclusive a gente falou sobre o Fumito Ueda, que é o desenvolvedor do jogo, o diretor do game, que vai estar presente na VGS desse ano. E a grande diferença desse daqui mostra que o tratamento do jogo foi bem diferente em relação ao Mega Man X, né? O Mega Man X, na verdade, ele é um game, é uma coletânea relançada para o PlayStation 4 e para o Xbox One. Shadow of the Colossus é um jogo exclusivo da Sony e foi refeita do zero. O estúdio responsável, acho que foi a Bluepoint, ela pegou e fez o jogo com as mesmas características, a mesma jogabilidade, tudo, mas se tu olhar esse jogo, comparar com o que lançou realmente pro PlayStation 2, né, ele é muito mais bonito. A gente teve um remaster pro PS3 também, que ficou bom realmente, só que a diferença entre remaster e remake não é uma linha tão tênue, assim, a gente vê que o remake ele é realmente, exatamente como a palavra diz, ele é feito do zero, né? O remaster ele é só colocado em 1080p e 60 FPS, dá umas mudanças nos filtros, na iluminação, que foi mais ou menos, bem mais ou menos mesmo, o que aconteceu com o Mega Man X agora, que eles adicionaram filtros, deixaram mais lisinho, colocaram em uma resolução maior e com frequência de quadros maior. Esse aí, ele vale o preço que estão cobrando pelo lançamento. Que cobraram por ele no lançamento, sabe? Ele totalmente vale. Eu tô vendo agora. Eu tô com o Shadow of the Colossus fresco, do PS2 fresco na memória ainda. Pra quem não conhece, até o Tá Shadow of the Colossus é. Sobe no cavalo e vai, meu Deus. É tu pegar a mecânica dele que é estranha, sabe? Ele trouxe as mecânicas do PS2 ele tá com os mesmos botões do PlayStation 2, que hoje, se tu jogar jogos do estilo, é totalmente diferente. Por exemplo, atrapalhada na cabeça, o X total. aqui, Sim. o X, padrão não que é o padrão hoje de tu, por exemplo, dar um coice no cavalo e acelerar, andar. Aqui é o triângulo, por exemplo. Tô apertando o triângulo aqui pra ele andar, ó. É muito difícil tu ver um jogo nos dias de hoje, GTA, né? A gente entra no carro com um triângulo, sabe? Exatamente. É completamente diferente. Então, mas dizem que também tem uma opção, Pra tu. a gente até não entrou aqui, mas entrando nas opções ali, nas configurações do jogo, tu pode alterar e colocar os comandos atuais, né? Ele tem uma segunda opção de comandos. A clássica, que é exatamente igual à do Play 2, e a moderna, que atribui aos mesmos comandos que os jogos usam normalmente hoje em dia. E qual a influência desse jogo para os jogos que vieram depois? Olha, ele tem... Shadow of the Colossus é muito único no sentido de que ele é um jogo muito artístico e ele é muito interpretativo, assim como todos os jogos que o Fumito Ueda fez. O Ico, que veio antes dele, a gente pode chamar o Shadow of the Colossus de sequência, né? Porque na teoria é no mesmo universo. Mas em geral, esses jogos do Fumito Ueda, eles são muito para te contar uma história. Tudo bem que é uma história muito mais interativa do que, por exemplo, The Walking Dead da Telltale, os jogos da Telltale e Detroit, assim. Ele lembra muito jogos indie de hoje em dia, sabe? Sabe Journey? Lembra do Journey? Pois é. Ele lembra, em algumas partes, assim, Journey, com o cenário, com a vastidão, tudo que tu tá vendo, todo aquele verde, aquelas montanhas que tu tá vendo, dá pra ir. Tudo aquilo. É gigantesco. Ele é um jogo de mundo aberto
que pra onde tu olhar praticamente tu consegue alcançar. E ele dá pistas também de que comando tu tem que apertar, né? Eu vi que eles andam... Dá um tutorialzinho no começo do jogo. Esse primeiro Colosso ele é bem simples até, eu acho. Mas essa é uma cena muito icônica. A história dele é muito... Dá pra se dizer até que é uma história um pouquinho clichê, mas é muito bacana, ela é muito envolvente. Ele tem a mulher dele, a namorada dele. Na verdade é super interpretativo que é uma princesa, também. né? Leva ele pra essa terra onde existem esses colossos, e aqui que reza a lenda de que o homem que conseguir derrotar todos os colossos consegue trazer a alma de uma pessoa que morreu de volta. Então ele vai para essa terra aqui de desconhecidos, de que até hoje ninguém tinha voltado com vida daqui, e em busca dessa missão, né? De pegar e derrotar os colossos e conseguir fazer com que trazer a mulher dele, a princesa, né? Que é a mulher dele, de volta à vida. Não sei se é uma princesa, na verdade. Se eu não me engano, não deixa nada explicado, ela é só uma mulher que ele levou. Por causa que ela foi... Agora também uma coisa importante, no Play 2 esse jogo ele não tinha nada em português. Ele agora é pelo menos legendado. Facilita muito. É porque dublagem não tem como, né? A língua do jogo, o idioma no jogo é próprio. Ele não tem um idioma... Tô tentando pular no triângulo aqui agora. Não, é R1? É R1, né? Tá, tu lembra, não faz? Eu tô apanhando um pouco aqui. Bastante, O mais certo verdade, seria era pegar e trocar os comandos ali. Não, mas vai, vou resistir nesse esses aqui. bichos grandes são os colossos, né? Esses são os colossos. Exatamente. Mas há um boato, né, que quando estavam criando o jogo, eles iam fazer 48 colossos. Tinha depois esse boato e tinha gente, eu gostava de ver bastante vídeos assim, que teorizavam que tinha como ver esses colossos dentro do jogo, né? Mas não é impossível, realmente, não tem como. Teve gente que reclamou e disse que achou o jogo muito curto. E que se for comparar ele com outros jogos, né, realmente são 16 colossos que ficaram, né? Sim. E daí, depois disso, aqui eu acho que eu tenho que pegar um pouco de fôlego, porque conforme eu vou a galera nele, a galera mais hardcore, assim, essa comunidade aí, ela foi lá dentro dos arquivos do jogo, debulharam o jogo completamente e acharam várias artes, vários desenhos e sketches de alguns colossos, ou não lembro quantos eram, mas de alguns colossos que poderiam entrar no jogo, né, na versão final, só que acabaram não entrando, só que eles deixaram os arquivos ali. E por causa disso que rolaram esses boatos de não, tem como ver, tá escondido ainda e tal. E isso também trouxe a esperança de nesse remake ter esses mais de 16 colossos, né? Infelizmente não aconteceu, eu muito queria. Eu me lembro que também isso foi um boato de que como isso aí é a Terra dos Colossos, que existiam outros colossos ali, e esses são os que sobreviveram, esses 16. Então ele conseguindo derrotar esses, ele conseguiria atingir o objetivo, que era através daquela alma que fala ali dentro o Dorme, isso, dentro do templo, né? Sim. Que ali ele pega e dá a missão e fala mais ou menos onde é que o Colosso tá. E daí depois, quando ele chega perto quando ele sai ali na rua do castelo, tu tem que apontar a espada pro alto e seguir a referência do reflexo da luz do sol na tua espada. E daí tu sabe que para aquele lado é onde está o Colosso. Aí tu tem que chegar lá, encontrar ele, subir nele, e ele tem os pontos fracos, assim como é o que eu tô fazendo aqui. Esse primeiro aqui é bem fácil. Ele tem apenas 2. Ele é um tutorial, né? Tem que dar na cabeça só pra tem matar? só nos pontos fracos. Não quer dizer que sejam só na cabeça. Esse aqui tem um na cabeça. Aqui acabei de derrotar ele, né? O primeiro é bem fácil para mostrar como é que o jogo funciona, o que tutorial, preciso fazer. É aquela coisa básica de todos os jogos. O início, os primeiros 15, 20 minutos do jogo é sempre tutorial. Depois disso, é contigo. Mesmo o segundo Colosso ele é meio tutorial porque ele te ensina a usar flecha, né? O segundo tem alguns elementos que a gente não precisou usar nesse primeiro aqui. E a partir do terceiro é completamente aí novo. Pra se virar mesmo. Pra se virar. Vai gradualmente ficando mais difícil em certa maneira, porque tem colossos mais fáceis para algumas pessoas do que outros, não importa o número deles. Tem colossos aí, por exemplo, como ele tem aquela barra de estamina, que é obrigado
a tá com ela cheia, porque senão se acaba a estamina, tu tá pendurado ali e ele acaba, tipo, ele fica cansado, acaba a força dele e tu cai. Aí tu tem que fazer todo o processo de novo para subir no colosso, encontrar o ponto fraco e tirar a vida dele. E cada ponto fraco tem uma certa quantidade de vida. Tu não vai achar um ponto fraco e ficar batendo só naquele ali e matar ele. Tu tem que ir em todos e tirar o que cada um tira de vida do colosso, né? Mas o Shadow of the Colossus, ele é um exemplo e que eu acho que deveria ser seguido por todos, né? Porque se é para cobrar o preço de um jogo novo, faça um jogo novo. Faça um jogo novo. Pelo menos tem um pouco mais de trabalho. O Mega Man, eles juntaram a coletânea, beleza, foi muito bacana. Mas jogos, todos os jogos já tinham sido lançados, eles não fizeram, nem a legenda eles conseguiram colocar uma parte que é só texto. Isso foi um ponto fraco. Mas em questão de jogabilidade, tá tudo original, tudo do jeito que todo mundo gostou. Esse ponto aí é excelente. Eles mantiveram a verdade, mantiveram o original, o que deu certo exatamente. Colocaram ali algumas artes conceituais, alguma coisa mais da história de Mega Man X, mas né? O impacto é muito maior. Ele pega um jogo de 20 anos atrás e ele é a mesma coisa. Aí, novos jogadores hoje para jogar isso é pior de fazer, de trazer ele para jogar um jogo de 20 anos atrás. Shadow of the Colossus, ele foi lançado foi lançado em 2005, acho. 2005. 13 anos que ele lançou. Na verdade, o Mega Man até mais, né? Porque o primeiro foi em 93, né? Então já são 25 anos do primeiro Mega Man. E o Shadow of the Colossus vai ser... O perfil muda 13. também, né? Porque agora, por ser um remake, novos jogadores começam a jogar esse. Agora no Mega X eu acho meio difícil um adolescente de hoje jogar Mega Man X. O objetivo da Capcom era que só os jogadores antigos pode. Se o objetivo da Capcom era esse, né, de apenas resgatar os velhos jogadores, beleza. Mas eu acho que ela devia pensar no público geral. Exatamente. Bom, guris, e como vocês avaliam o Mega X e o Shadows of Colossus? O que vocês acham que o perfil deles, qual a nota que vocês dão, qual que vocês gostam mais de jogar desses dois? O Shadow of the Colossus, graficamente, ele tá entre um dos melhores gráficos do Play 4. E mesmo no Play 2, ele era acima da média. Ele era acima da média no Play 2. Olha esse cenário gigantesco aqui, sabe? Ele era bonito na época. Todos esses efeitos da tela tremer, sabe? Tá meio que vendo a tela tremer ali, já tinha no... Conforme ele vai andando com o cavalo, né? Ele vai tremendo a tela. Eu acho que o Shadow of the Colossus é um jogo que merece uma nota de 9 a 10. Não sei dizer especificamente. Eu dou 10. Ele é uma obra de arte. Exatamente, ele é uma obra de arte, ele é uma experiência... É lindo, olha só. Que remete muito a uma obra de arte, sabe? As praias, as montanhas, tudo assim no jogo é rico em detalhes. É tudo muito rico em detalhes, ele é muito bem feito e mesmo a história ela é um negócio bem artístico, né? O Mega Man é nostalgia pura, vale a pena quem jogou eles antigamente, quer jogar eles novamente, vale a pena. Eu dou uma nota alta para ele também, não sei dizer um número, dá para dizer que é nota 9, porque os jogos são excelentes. A gente precisa só chegar nele ali e se readequar. Mas faltou novidade. Mesmo assim, dá para dar uma nota por causa do jogo. O Mega Man X para mim é muito importante. Eu era muito fã do jogo. Poder jogar ele hoje numa tela Full HD é o que importa, na verdade. Mas eu acho que eles poderiam ter dado a diversão tá garantida no jogo. E tá ali todos os 8 jogos da série. Então isso é muito bom. Então, mas que eles poderiam ter legendado pelo menos aquela versão ali, apesar da história dele não ser tão complexa ou coisa do tipo, era um trabalhinho básico em relação ao que eles fizeram. Era um pouco tempo mais de serviço ali. Os dois têm nostalgia, mas são para prioridades diferentes. São jogos diferentes. É público diferente também, sabe? O pessoal que jogou Mega Man hoje deve estar na casa de 30, 40 anos. E a galera que jogou Shadow of the Colossus está na nossa idade, 20 e poucos anos. Os saudosistas vão preferir um Mega Man X Collection da vida, o Legacy Collection. E a galera mais que não se importa de jogar um jogo que só tem 12 a 13 anos de idade, foi lançado há, digamos, pouco tempo atrás, né?
Pelo menos Só esse que aí, esse aí tem cara de nova geração. Exatamente, ele foi completamente refeito. É uma obra de arte repintada, sabe? Foi repintada e ficou... É aquele jogo justo. que tu tem que ter na Completamente coleção. justo. É um jogo, que tem que ter essencial. Sinceramente. Bom, guris, muito obrigada por terem jogado aqui com a gente hoje, tá? Muito obrigada. Olha aí, o outro nem me dá tchau hoje. Tchau, Juliano. Vai ficar jogando, vai ficar babando pelo game hoje. E obrigada pela participação de vocês aí de casa. Você que nos acompanhou do início ao fim aqui do programa. Deixa teu recado e manda tua opinião sobre o programa nas redes sociais da RDC. Voltamos na próxima semana. Beijo! RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.